Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem. Bons estudos! Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula dedicada aos alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos do 6º ao 9º ano. Eu sou o professor Eduardo e essa aula de hoje é de matemática. Para a gente começar, tem em mãos os seus materiais, lápis, caderno, borracha, para você fazer as anotações e os exercícios também, tá certo? Você pode participar da nossa aula interagindo por meio do nosso WhatsApp. É só apontar seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, combinado? Bom, na aula de hoje, quem vai trabalhar com a gente aqui com o MMC e o MDC é o professor Cássio. Tudo bem, Cássio? Olá, Eduardo. Tudo bem e você? Tudo certo. Então tá bom. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar de MDC e MMC. Vamos lá então, pessoal? Então vamos lá. Os objetivos da aula são aprender a calcular o MDC e o MMC de maneira prática, saber aplicar o mínimo múltiplo comum, que é MMC, na resolução de problemas, e saber aplicar o máximo divisor comum, o MDC, na resolução de problemas, tá certo? Gente, o conteúdo está dentro de divisibilidade, tá? E como o Eduardo falou, vocês precisarão de caderno de matemática, caneta, lápis e borracha, tá certo? Vamos começar com um problema? Então, olha lá. Um serralheiro tem duas chapas de metal, uma com 120 centímetros de comprimento e outra com 180 centímetros, e deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Pessoal, vamos combinar assim, ó. A gente vai desenvolver o nosso conteúdo, aprender sobre MMC e MDC, e a gente vai voltar nesse problema lá no final, tá certo? Então vamos lá. Acompanhe agora comigo o seguinte problema, vamos lá, ó. A tabela ao lado mostra o número de doces encomendados pelos bufês A, B e C a determinada doceria. O encarregado de preparar as encomendas recebeu a orientação de colocar o maior número possível de doces em cada pacote, de modo que todos os pacotes tivessem a mesma quantidade de doces. Então observe a tabela, ó. Buffet A encomendou 96. O B, 108 e o C, 132, tá certo? Acompanhe o que o encarregado fez para determinar a quantidade de doces que deveria colocar em cada pacote. Inicialmente, determinou os divisores naturais de cada um dos números da tabela. Então, olha lá, gente, observe lá, ó, divisores de 96, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Divisores de 108, 1, 2, 3, 4, 6, 9 e assim por diante. E divisores 132, 1, 2, 3, 4, 6, até chegar então no 132 também, tá? Pessoal, preste atenção que eu vou circular agora os divisores comuns, né, que aparecem nos três números, tá? Então olha lá, ó. Vou circular o 1, depois o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Nos divisores 108 também, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. E nos divisores 132 também aparece o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá vendo? Gente, note que os números então 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 96, de 108 e também de 132, ou seja, eles são divisores comuns. Assim, para que os pacotes tivessem a mesma quantidade de doces, o encarregado poderia colocar 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 doces em cada pacote. Como foi determinado que cada pacote deveria ter o maior número possível de doces, então cada pacote deveria conter 12 doces. Perceberam, gente, que dos divisores comuns o 12 era o maior? Então o carregado fez, né, o que ele fez foi encontrar o maior divisor comum de 96, 108 e 132, tá certo?
O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum e representado pelas iniciais MDC. Tá vendo, gente, que legal? Então, MDC é isso. É o maior divisor comum entre dois ou mais números. Legal, né? Pessoal, na situação apresentada, o máximo divisor comum de 96, 108 e 132 é 12, que se indica como? Se indica assim, ó, MDC, abre parênteses, 96,108,132, fecha parênteses, é igual a 12, como está aí na tela, tá certo? Lembra, gente, na aula passada que a gente viu sobre números primos com o professor Eduardo? Vamos relembrar um pouquinho? Que isso vai ajudar muito a gente. Então vamos lá, ó. Eles serão muito úteis então na aprendizagem de MDC e MMC. Então, gente, número primo é todo número que tem apenas dois divisores naturais distintos. O próprio número 1, né? Aliás, o número 1 e o próprio número, tá certo? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês uma tabela com os números primos que fica entre 1 e 100. Então, olha, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, o 31 e assim por diante, tá? A gente vai usar, então, sempre os primeiros, é os que a gente mais utiliza, tá bom? A gente acaba até decorando, né? Guardando isso daí. Você sabe o que é decomposição de números em fatores primos? Gente, para facilitar o cálculo de MDC, vamos utilizar o processo de decomposição de números em fatores primos. Então, vamos ver como funciona isso? Então, olha lá, ó. A gente vai pegar aqui o número 60, tá? Então, olha lá. E vamos decompor em fatores primos. Olha lá. Vai aparecer aí na tela, ó. Eu tenho aqui o número 60 e a gente vai decompor em fatores primos. O primeiro número primo é o número 2. Como 60 é par, gente, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 60 dividido por 2. Dá uma olhada, ó. Aqui, gente, ó. Olha lá, ó. 60 por 2, 30. 30 por 2, quanto que é? 15. Olha lá. 15 é par, né? Não, né, gente? 15, então, não divide por 2. Qual o próximo primo? Número 3. Então, 15 divide por 3? Divide, tem até na tabuada do 3. 15 por 3 é 5. Agora, chegamos no 5. 5 é primo, tá? Aí, só divide por 5. Então, 5 divide por 5 dá 1. Tá certo? Pessoal, quando chega no 1, o que acontece? Acabou a nossa conta. Como é que a gente faz agora para representar o número 60 numa decomposição? A gente vai contar assim, ó. Eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ó. Reparem lá. Tá? Como que eu posso representar isso aqui, ó? O 60, então, é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá certo? Reparem que eu utilizei somente fatores primos. Tá? Na forma de potência, eu poderia colocar aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá bom? Se você fizer a multiplicação, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. É o próprio número. Tá bom? Gente, eu falei na palavra fator. Vocês lembram o que são fatores? Vamos ver então? Então, olha só, numa operação utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores. E o resultado é o produto resultante da multiplicação. Então, olha lá, ó, nesse exemplo aqui eu tenho 2 vezes 3 igual a 6. O 2 e os 3 estão sendo multiplicados um pelo outro, tá vendo? Eles são chamados de fatores. E o resultado, que é o 6, é o produto, tá certo? Agora, então, que a gente já sabe o que são fatores, a gente viu a decomposição, então, de números em fatores primos. Vamos aplicar, então, o processo de decomposição em fatores primos para calcular de modo prático o MDC? Vamos lá, então? Olha que legal, ó. Vamos calcular, então, o MDC dos números 240 e 320. Então, olha lá. Eu vou usar o mesmo processo da decomposição, só que aqui eu vou colocar os dois números que eu quero achar o MDC, tá? Então, lá, vamos começar dividindo por 2, porque é o primeiro primo. E esses dois números são pares, então dá para dividir por 2. Então, vamos lá, 240 dividido por 2, 120. De 320 por 2, 160. Como ainda são pares, eu consigo dividir por 2 ainda. 120 por 2 dá 60. 160 por 2, 80. A gente prossegue, por quê?
tanto 60 quanto 80 são pares, dá para dividir por 2 ainda. 60 por 2 dá 30, 80 por 2, 40. Continuo dividindo por 2. 30 por 2, 15, 40 por 2, 20. Chegou aqui, pessoal, eu só tenho par o número 20. 20 dá para dividir por 2. Então eu vou continuar dividindo por 2. Só que o 15 não divide. O que eu faço com ele? Eu repito. Então o 15 a gente vai repetir e o 20 dividido por 2 dá 10. Tá? Como 10 é par, ainda dá para dividir por 2. Você vai continuar. Vou colocar o 2 aqui do lado. 15 não divide, repete. Tá? 10 dividido por 2, 5. Tá vendo? Agora nenhum dos dois mais dá para dividir por 2. Nem o 15 nem o 5. Eu vou dividir por quem? Pelo próximo primo, que é o 3. Mas eu tenho que ver se um deles dá para dividir por 3. Eu sei que o 5 não, mas o 15 dá. 15 dividido por 3, vamos lá, é 5. 5 não dá para dividir, a gente repete. Como 5 é primo, a gente só faz o quê? Divide por 5. Olha lá, 5 por 5 é igual a 1. Então a gente chegou no 1, a gente acabou a conta. Como é que a gente faz para determinar o MDC? A gente vai circular os divisores comuns dos dois números ao mesmo tempo. Então olha lá, eu circulo esse 2 porque ele dividiu 120 e 160. Circula esse 2 porque ele dividiu 60 e 80. Circula esse outro 2 que dividiu 30 e 40. Não posso esquecer do primeiro 2 que dividiu 240 e o 320. E por último, circulo o 5 que dividiu os dois 5. Tá bom? Então esses números que eu circulei, eu vou colocar aqui, eles são os divisores comuns, tá vendo? Ó? E eu vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Apareceu o 2, né, 4 vezes, então é 2 elevado à quarta, vezes 5. Tá certo? Olha lá. Então, pessoal, concluímos que o MDC entre 240 e 230 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 5, que se você fizer esse cálculo vai dar 80. Então, indicamos que o MDC de 240 e 320 é igual a 80, tá certo? E o MMC? Para que serve, né? E como encontrar o MMC? Vamos ver então, gente? Acompanhe também o seguinte problema. Então, olha lá, um comerciante sempre encomenda a mesma quantidade de cupcakes para vender. Ele sabe que colocando os cupcakes em embalagens para 12 ou para 18 cada, não sobra nem falta cupcakes. Vamos calcular qual é o menor número de cupcakes que satisfaz essas condições. Inicialmente, o que a gente faz? Determinamos os múltiplos de cada um desses números. Múltiplos de 12. Lembra que 0 é múltiplo de todos os números? Então começa com 0. 0, 12, depois a gente vai de 12 em 12, fica facinho, ó. 0, 12, 24, 36 e assim por diante, até o infinito. Por isso que eu coloquei 3 pontinhos no final. E os múltiplos de 18? 0, 18, 36, 54, 72 e assim por diante, até o infinito. O que a gente vai perceber agora? Se vocês perceberem, gente, eu vou circular aqui, ó, os múltiplos comuns aí, que vão aparecer nas duas listas. Então vamos lá, ó. Apareceu o 0, o 36, o 72. Embaixo também, ó, aparece o 0, o 36 e o 72. Então, pessoal, o que a gente conclui? Que os números que são múltiplos de 12 e também de 18 são chamados de múltiplos comuns de 18 e 12, ou 12 e 18. Tá certo? São eles 0, 36 e 72. Esses são os múltiplos comuns. E eu coloquei 3 pontinhos porque vai até o infinito, tá bom? Só que eu não preciso saber os maiores, tá bom? Por quê? Porque a gente está buscando aqui o menor múltiplo, tá? Então, ó, dos múltiplos comuns diferentes de 0, o menor é o 36, tá? Então, olha lá, assim o menor número de cupcakes aí do problema é 36, que ele vai poder colocar ali nas embalagens, tá certo? Então, o menor múltiplo comum de 2 ou mais números diferente de 0 é chamado de mínimo múltiplo comum e representado pelas iniciais MMC. Combinado? Gente, na situação apresentada, vimos que o mínimo múltiplo comum de 12 e 18 é 36, que se indica como MMC, você coloca a sigla, abre parênteses, 12,18, que são os números que a gente está procurando, né, o mínimo múltiplo, fecha parênteses, igual a 36, tá? Do jeito que está aí na tela. Tá bom, gente?
E o MMC no modo prático, tem como encontrar? Sim, gente. Utilizando o mesmo processo de decomposição em fatores primos, a gente tem como calcular o MMC de maneira prática. Não precisa ficar escrevendo todos os múltiplos, tá certo? Então vamos lá, vamos de exemplo, vamos calcular o MMC dos números 240 e 320. Ó, vamos lá, vou colocar lá o número assim, ó, 240,320. Você passa um risco, do jeito que está aí na tela. Então a gente vai começar dividindo pelo primeiro número primo, lembra? Número 2. Então 240 dividido por 2 é divisível? É porque é par. Dá quanto? 120. 320 também é par, dividido por 2, então dá 160. Gente, é o mesmo processo que a gente tinha feito anteriormente. Então lá, continua dividindo por 2, vai dar 60, depois 80. Por 2 ainda porque é par, vai dar 30 e vai dar 40. Como são pares, ainda divide por 2. Vai dar quanto? 15 e 20. Como 20 é par, eu vou continuar dividindo por 2, até não estar mais par. 15 não divide, repete, 20 por 2 dá 10. Como 10 é par, ainda divide por 2. 15 não divide, repete, 10 por 2 dá 5. Chegou aqui, nem o 15 nem o 5 são pares. Então vamos dividir pelo próximo número primo, que é o número 3, tá certo? 15 divide por 3, que dá quanto, gente? Dá 5. Então vamos lá. 15 por 3 vai dar 5. O 5 não divide por 3, a gente repete. Chegou aqui, ó, 5 é primo, só divide por 5. 5 por 5 vai dar 1. Quando chegou no 1, nos dois números, acabou a conta. O que a gente faz no MMC? No MMC, gente, não precisa circular os números igual no MDC. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai considerar todos os divisores. Então, olha lá, quantos números 2 apareceram? Foram 6. Então, a gente vai ficar 2 elevado à sexta, vezes 3, vezes 5. Tá certo? Então, concluímos o quê? Que o MMC entre 240 e 320 é igual a 2 à sexta, vezes 3, vezes 5. Que multiplicando tudo isso dá 960. Indicamos, então, que o MMC de 240 entre 240 e 320 é igual a 960, tá certo? Então eu quero que vocês percebam uma coisa, que o processo prático, né? Vocês perceberam que é praticamente o mesmo, que o processo prático entre o MDC e o MMC, mas reparem uma coisa, no MDC a gente vai circular os divisores comuns dos dois números. No MMC não, a gente considera todos eles, combinado? Tá bom, então. Agora, então, gente, chegou a hora de vocês colocar a mão na massa. Tá bom? É hora de participar, não é mesmo, professor Eduardo? Exatamente, Cássio. É isso aí. Excelente explicação. Agora, com certeza, o pessoal lá em casa vai conseguir fazer os exercícios que nós vamos propor. Lembrem-se que nós vimos dois assuntos hoje, o MMC e o MDC. Então, a primeira coisa ao ler o exercício é saber se você deve usar o cálculo de MDC ou de MMC, ou seja, se fala sobre divisores ou se fala sobre múltiplos, beleza? Vamos começar então voltando lá no problema inicial, que é o seguinte, pessoal, um serralheiro tem duas chapas de metal, uma com 120 centímetros de comprimento e outra com 180 centímetros, e deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então perceba, nós vamos dividir essas duas chapas e queremos o maior possível. Então pensa aí se vamos usar o MDC ou o MMC. Já foi dada a dica, já está fácil agora, né, pessoal? 2 minutos e a gente volta com a correção. Até mais!
lá, gente? Vamos voltar? Então vamos lá, vamos fazer a correção? Vamos descobrir então qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Vamos fazer o cálculo então. Então, gente, o professor Eduardo deu a dica, né? A gente tem que encontrar aí o máximo divisor comum entre 120, né? Deixa eu voltar aqui, 180. Então vamos lá, ó. Vamos calcular o MDC de 120 e 180. Então a gente coloca assim, ó, separado por vírgula e passa um traço. A gente vai usar o modo prático, né, gente? Que é muito melhor. Então vamos lá. Tanto 120 quanto 180 são números pares. Então eles dividem por 2, que é o primeiro número primo. Então vamos lá, vamos usar o 2. 120 dividido por 2 dá 60, que é metade. 180 por 2 dá 90. Gente, os resultados 60 e 90 também é par. Então continua dividindo por 2. 60 por 2 dá 30. E 90 por 2 dá 45. Eu tenho aqui o 30, que é par. Então eu continuo dividindo por 2. Então vamos lá, 30 dividido por 2 dá 15. 45 não divide por 2, porque não é par. Então a gente repete. Chegou então no 15 e no 45. Nenhum dos dois é par, não é verdade, gente? Terminado em 5 é ímpar. Então a gente vai tentar dividir pelo próximo número primo, o 3. Tanto o 45 quanto o 15 são divisíveis por 3, tá? Quer uma dica rápida, como dá para descobrir que é divisível por 3? Então, olha lá, soma os algarismos. 1 com 5 do 15 dá 6. 6 é múltiplo de 3. E no 45, 4 com 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, é divisível por 3. Então, vamos lá, divide por 3. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Eu ainda tenho o 15, que é divisível por 3. Então, vamos lá, vamos dividir por 3. 5 não divide porque é primo. 15 por 3 dá 5. Agora chegou no 5, gente. 5 é um número primo. 5 só divide por 5. Então, a gente vai ter que colocar o 5 aqui do lado, ó. 5 dividido por 5 dá quanto? 1. Então, 1 nos dois aqui, gente. Chegou no 1, nossa conta termina. Mas, a gente vai ter que fazer uma coisa, um detalhe. Como a gente quer encontrar o MDC, a gente vai ter que circular agora os números, né, aqui os divisores que foram comuns aos dois. Então vamos lá. O 2, o primeiro 2 dividiu tanto o 120 quanto o 180. O de baixo também dividiu os dois, o 60 e o 90. O 2 aqui de baixo só dividiu 30, então não vou poder circular. Esse 3 aqui, gente, ó, também só dividiu... Ah, não. Ele dividiu os dois. Dividiu o 15 e dividiu o 45. Como é que eu sei? Porque a linha de baixo mudou os números, ó. Tá vendo? Nessa linha, gente, ó, mudou os números. E esse outro 3 aqui, eu vou circular? Não, porque ele só dividiu esses 15. E esse 5, o último número, eu vou circular? Sim, porque ele dividiu esses dois números, ó. Pode ver que mudou no final, tá? Então eu circulei 2, número 2, então, ou seja, 2 ao quadrado. Circulei o número 3 e circulei o número 5. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, vezes 5. Gente, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, a resposta é o menor, aliás, o maior comprimento, né, que a gente está achando o máximo divisor comum, será de 60 centímetros. Tá certo? Vamos agora para o exercício 2, professor Eduardo? Vamos lá? Exatamente, Cássio. Olha só, Vamos pessoal, esse exercício número 2, que inclusive está na apostila que vocês receberam, o pessoal da EJA. Isso ok? mesmo. Então você pode ver esse exercício diretamente lá também. Eu vou ler aqui para vocês. É um exercício adaptado do vestibular da FUVEST, ok? Então, no alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos e a segunda a cada 5 segundos. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ok? Ou seja, piscam juntas, depois uma pisca de 4 em 4 e a outra de 5 em 5. Depois de quanto tempo elas voltam a piscar juntas novamente pela primeira vez? 2 minutinhos para vocês fazerem e a gente já volta com a resposta. É isso aí, vamos lá, gente.
Voltamos então, pessoal. Então, pessoal, vocês perceberam que para a gente encontrar aí o tempo, né, que eles voltaram a piscar simultaneamente, a gente tem que descobrir o menor tempo possível, tá? Então, a gente vai usar o processo do MMC, tá certo? Pessoal, então vamos lá, vamos fazer o MMC entre 4 e 5? Então, a gente usa o mesmo processo prático, ó, 4 e 5, e coloca um risco do lado. Começa dividindo pelo primeiro número primo, que é o 2. 4 divide por 2, então vai dar 2. 5 não divide, repete. 2 divide por 2, né? 2 por 2 dá 1. 5 não divide, vai repetir. 5 é primo, só divide por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Quando as duas colunas chegam no 1, gente, acabou a conta. Só, como é MMC, é só multiplicar os divisores aqui, ó. 2 vezes 2, 4, né, vezes 5, que vai dar 20. Então, o resultado, né, a resposta é: voltarão após 20 segundos, certo? Após 20 segundos, elas piscarão, né? As luzes piscarão novamente, juntas, simultaneamente. Tá certo, gente? Pessoal, é isso daí. Ó, fica a dica aqui para vocês, ó. Tem mais atividades como estas nas páginas lá da apostila do 6º ano da EJA, entre as páginas 31 a 33, né? Nas páginas 31 a 33, vocês vão encontrar mais atividades como essas, tá certo? Pessoal, então a gente viu aí sobre, né, o MMC, processo prático do MDC, também do MMC, resolvemos situações e problemas, tá certo? E nossas habilidades e referências são essas. Gente, muito obrigado mesmo, tá certo? Falou, Cássio, obrigado pela aula e até a próxima, Até pessoal. a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim! Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera! Valeu! Tchau!